Porque vamos falar de sete dispensação. O que é isso aqui, pastor? Sete dispensação. É muito simples. A paz do Senhor, Tiago, a paz do Senhor, presbítero Marcelo, a paz do Senhor. Vamos interagir hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre sete dispensação, certo? Escatologia bíblica. O que é dispensação? Dispensação é um período durante os homens que são aprovados e respeitados, ok? Da obediência acerca da revelação e da vontade de Deus. A dispensação é um período da oportunidade que Deus concede aos homens através de todas as histórias, certo? Sobre a terra. Este período foram divididos pelos teólogos em sete dispensações. A primeira dispensação da inocência. Nós sabemos que a dispensação da inocência, ela diz lá em Gênesis, no seu capítulo de número 2, certo? Aonde que Deus cria o homem, no versículo de número 7. E o homem ele só vai conhecer o bem e o mal em Gênesis capítulo 3, verso de número 8, 9, 10, 11, 12 até o 24. Nesse período da inocência, o homem, quando Deus cria, ele só tinha alma. O nosso corpo é tricotomia. O que é tricotomia? Corpo, alma e espírito. Deixa eu falar aqui. Vou falar para vocês. Corpo, alma e espírito. Por quê? Alma representa consciência. Espírito é inteligência, porque é conhecido como paracleto, espírito. Ou ruach, no grego, ruach, no grego. Então, quando Deus cria o homem, ele sopra, e o homem vai ser alma vivente. Alma vivente ali no hebraico traz corpo, alma e espírito. Forma que o verbo asa formou o homem e soprou em sua narina. O que? Alma, espírito. Então, se você prestar muito bem atenção nessa live, certo? Eu estou falando sobre as sete dispensações antes de formar o mundo. E essa live aqui, ela fala um pouco de escatologia bíblica, que no final eu vou dar aula para vocês completos, se Deus permitir, lá na frente, falando sobre o que é escatologia bíblica. Por isso que é fundamental a gente estar sempre ligado aí. Quem gosta de Bíblia, você chegou hoje para o lugar certo, né, Tiago? Tiago gosta de Bíblia, Tiago é inteligentíssimo. O presbítero Marcelo nem se fala. Então, aqui vem entrar a dispensação, e nessa dispensação que eu estou falando para vocês, a consciência do homem era inocente. Ele não tinha mentalidade de pecar. Ali era livre. Só que Deus cria a mulher, certo? Que ele vai falar em Gênesis 2, versículo de número 19. Aí o que acontece? Quando eles começam a cair, certo? A queda começa a cair no paraíso. Aí vai entrar consciência, a lei da consciência. Romanos capítulo de número 2, o verso 12. Por que estou falando isso? Porque neste período, quando a inocência acaba, ok? Vai durar o tempo, não sei qual foi o tempo ali, ninguém sabe, nenhum sequer. Mas a desobediência que entrou, o pecado ao mundo e com ele a morte, Romanos capítulo de número 5, verso 12, ele vai falar sobre isso. Por quê? O primeiro Adão, na sua dispensação, ele cai. Então vem com ele, presta atenção, vem com ele a morte e vem com ele também a desobediência. Então, em Gênesis, no seu capítulo de número 3 e o verso 15, é o primeiro evangelho pronunciado. Se você prestar muito bem atenção, isso aqui dá uma pregação, irmão, topada. Pregação excelente. Por quê? Quando vai entrar a cena de Gênesis 3 e o verso 13, 14 e 15, é o próprio Deus pronunciando o Filho de Deus. Como assim, pastor? O Messias,
Aí em Gênesis 13:15 ele diz, vai ter inimizade tu e a serpente. Serpente rastejar vai ser amaldiçoada. Aí Adão trabalha para manter a casa. E da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás e ferirá o calcanhar. Eu vou falar esse detalhe do calcanhar aqui agora. Por isso que é muito bom você que é pregador, pregadora, anotar isso aqui. Gênesis capítulo 3, o versículo 15, ele vai ser concluído lá no período que Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, que ele diz assim, em João capítulo de número 19, versículo de número parece que é 33 a 32, ele diz, tetelestais, aí o original diz, está consumado, encerrou a missão. Quando ele diz já está consumado, ali foi ferido o calcanhar, certo? O calcanhar na cruz do Calvário abre o acesso da graça. Aqui vai abrir o acesso da graça quando ele diz, Pai, entrega o meu espírito. Puf, já foi. Quando o período acaba aqui da lei, entra a graça. Então a porta da graça se abre e deixa o tempo determinado, porque no terceiro dia Jesus ele vai na mais baixa. Isso diz lá em Éfeso 4, se não fugir da memória. Em Éfeso 4 ele vai dizer, ele foi do mais baixo da mais baixa terra. E quando ele vai lá, aí ele vai trazer novamente uma restauração que significa redenção de pecado. O que é redenção de pecado? É pegar um camarada que estava podre, um camarada que não valia nada, um camarada que não dava nada, um camarada que, vamos lá, pega um drogado aqui, um ladrão, um homossexual que não valia nada, traz ele, o evangelho purifica, lava o camarada da sabedoria, da graça. E o que foi arrancado lá em Gênesis 3, que eu falei para você que entrou a morte e entrou a desobediência, aqui vai entrar três coisas importantes. Primeiro, a porta da graça aberta tem direito à salvação. A segunda parte que eu estou falando aqui vai entrar a presença do Espírito Santo sobre a vida do homem. E a terceira coisa é o homem levado aos céus. Por isso que aqui, Gênesis 3:15, vai entrar, certo, o pecado. E ao mesmo tempo entrou o pecado, Deus dá sentença, trazendo uma novidade. Então, a dispensação que eu vou falar agora, a dispensação da consciência. Por quê? A dispensação da consciência, quando o homem cai no dilúvio, certo? No dilúvio, há cerca de 1656 anos depois, quando o homem cai, o homem falha, o homem tem a sua dispensação. Então, o ponto de Deus planejar destruir a humanidade com a sua consciência e corrupção de todo o gênero, ok, humano. Se você pegar Gênesis capítulo 6, você vai entender que teve a maior corrupção. Você vai ver que teve muita coisa. Por isso que Deus queria destruir a terra. Mas tem um versículo, parece que é o seu capítulo 5, se eu não fugir da memória. Ele diz assim, Deus quer destruir o homem. Mas no original Deus entristeceu com o homem. Mas espera aí, pastor. Mas a onisciência dele sabia que o homem ia pecar? Sim. Sim, sabia sim. Mas por que eu estou falando para vocês? Porque Deus não destruiu tudo, mas sim escolheu Noé. Por isso que eu vou falar para vocês. A dispensação da consciência de Deus, porque Deus, além de ser um Deus que tem consciência, é piedoso, amoroso, ele vai dar oportunidade à raça humana. Aí vem o grande sinal escatológico. Um grande sinal escatológico. É por isso que eu falo, um assunto desse pesado. Você não compartilhar, o negócio tá feio. Pelo amor de Deus, compartilha aí, meu irmão. Seta o dedinho aí. Vamos me ajudar aí pra gente chegar ao nível de pessoas aí que querem aprender isso aqui. Que eu não vou repassar mais não. Eu não vou repassar não. Eu não vou repassar mesmo. Quem perdeu, perdeu. Não encontra mais um conteúdo desse. Então, quando para Satanás disse, agora perdeu,
Agora não tem mais a oportunidade. Agora não tem mais. Deus não vai salvar ninguém. Aí eu falo para você, está enganado. É aonde que Deus usa um homem para construir 3 andares, colocar os animais. Por isso que é um dos sinais escatológicos. Por quê? No juízo de Deus, a rebelião, a geração que estava rebeliando contra Deus, a perversidade, Noé, além de construir a arca, você sabia que esse sinal é um sinal que simboliza também um arrebatamento da igreja, que será perseverada até o fim? E o que é que vai acontecer? Virá sobre o mundo. Virá sobre o mundo. Pedro diz isso aqui. 2 de Pedro 2,5. Ele vai falar sobre isso aqui. E quando for o dia de Noé, próprio Jesus fala, e quando for os dias de Noé, comia, bebia, se casava, dava casamento, houve o dilúvio, entraram na arca e pô. Então o arrebatamento, ele é mundial. Presta atenção. O arrebatamento, ele é mundial. Essa aula aqui tá muito top. Só perdeu. Ok? E o que é que vai acontecer aqui, pastor? Primeiro ponto. Eu vou te dar um texto também. Apocalipse capítulo 3, o verso de número 10 e 11. É isso que eu estou falando para vocês. Aí vem outro grande sinal escatológico registrado nesse período que foi transladado ou levado ou tomado para com Deus, que foi Enoque. Assim também a igreja que anda com Deus será arrebatada, encontrando com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, certo? O 16 ao 18 vai falar sobre assim: o mesmo Senhor que subiu aos céus, esse descerá. Aqueles que morreram com Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com ele. A paz do Senhor, Júnior. Então, o mesmo contexto bíblico vai levar também lá primeiras cartas aos Coríntios, ok? E no capítulo 15, versículo 51, 52, 53, 54, ele vai falar sobre isso, que aquele que morreu com Cristo Jesus será com o corpo transformado e tudo natural. Aí vai falar assim: e nós que ficamos vivos seremos transformados em corpo incorruptível. Incorruptibilidade no original fala um corpo glorioso, um corpo glorificado. Essa segunda dispensação é a dispensação da consciência, ok? A primeira dispensação que eu falei sobre a inocência, a segunda dispensação da consciência, e a terceira dispensação na escatologia bíblica fala o governo, certo? Após o dilúvio, certo? Do governo humano. Aqui que eu quero entrar. Aqui que eu quero entrar com vocês. Estava esperando esse ponto aqui. Compartilhe essa live porque é conteúdo agora que vem pela frente. Quando entra nesse período que eu estou falando para vocês aqui, a dispensação após do diluviano, certo? Do governo humano, vai entrar a dispensação que vai o dilúvio no capítulo 7. Até Deus chama, ok? Deus chama Abraão, no seu capítulo 12. Vai durar 428 anos. Presta atenção nisso aqui. 428 anos. Então, vamos lá. Na época de Noé até Abraão, dá 428 anos. Por quê? Na dispensação aqui, certo? Governo humano, vai começar a existir nações. Vai começar a ter terra em nações. Se você ler o Gênesis, seu capítulo 10, 11 e 12, você vai prestar atenção que vai ter uma organização, ok? Na parte da sociedade, vai ter egípcio, vai ter babilônico, vai ter síria, vai ter as regiões vizinhas. Por isso que é detalhes da Bíblia. Então o homem do mesmo adventência aluviano volta a falha e planejamento para construir a Torre de Babel. Isso vai falar lá em Gênesis capítulo 11, verso 4, se você analisar, certo? Então o plano de Lúcifer era colocar na mente das pessoas, certo? Que queria subir aos altos céus para descobrir o segredo de Deus. Aí vem, perceba-se a arrogância destes dois planos.
Porém, todos os dois foram frustrados. E pela invasão divina, no caso de Torre de Babel, ok? No caso da Torre de Babel, Deus, que a língua do povo era só um, e tudo que era líder planejado que ficava fácil, invocou o povo, e com isso Deus desceu à terra e confundiu a língua do povo e começou a espalhar. Por quê? Porque era idioma, tudo da mesma idioma. Então começa a se espalhar. Aqui vai ocorrer o sinal escatológico, ok? O sinal escatológico ocorre neste período. Foi a liderança, certo? De Nerodes como um tipo de anticristo, ok? A Bíblia diz que Nerodes foi o primeiro homem que quis ser poderoso na terra. E a Bíblia que diz, se houve não invasão, teria um poderoso império na terra. Isso aqui, ok? Por isso que eu estou falando para vocês. Aí vem aqui, construindo a sua própria religião, mergulhando a recém-reformada geração de Noé, em que os cães tão grandes que talvez não havia mais remédio para uma nova geração. Exemplo da geração antes do dilúvio, que havia perecido anteriormente. Em Gênesis, se você prestar muito bem atenção, capítulo 10, versículo 8, 9, e Gênesis também 11, do 1 ao 9. Isso aqui é muito importante mesmo. Por quê? Porque na época, depois do dilúvio, passa mais ou menos quase 430 anos. Então Deus, ele usa essa geração de Noé para mostrar a diferença. Como? Número 1, para ver se a raça humana, certo, melhorava ou piorava, ou fazia a mesma coisa. Segundo, Deus estava observando, mas sabia que ia piorar a situação, porque Satanás ia mexer com a nação. Terceiro, por causa de um homem entra o pecado e a morte que eu falei no início. Jesus, ele dá a vida, por isso que eu falo, Jesus em João 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está escrito também, certo, lá atrás, no livro de Pentateuco, que Jesus fala sobre isso aqui. Então, a dispensação patriarcal, que é a quarta dispensação, ela vai falar aqui que foi acerca de durante 430 anos. Pastor, é muito poderoso esse sermão aqui. Sim, se a gente for analisar, passa no período de quase 2 anos. 2 anos. 2 anos. Por quê? Porque nesse período entre Gênesis, seu capítulo de número 10 ao 12, Deus percebe que a cidade dos caldeus era muita idolatria. Eu vou falar um pouco onde que Abraão morava. Abraão morava quase vizinho à Babilônia e do outro lado da Síria. Preste bastante atenção nisso aqui. Quando Abraão foi chamado por Deus, a sua geração estava corrompida com a idolatria. Então, quando Deus chama ele sabia muito bem que se ele confiasse no Deus que ele tinha, ele não ia adorar aqueles deuses, ia adorar sim ao Senhor dos Exércitos. Eu vou te mostrar por quê. Até que eu falei aqui, 430 anos, aí vai falar em Gálatas, ok? Em Gálatas 3, verso 17, a dispensação ou época, Deus sempre preservou a família ou a linhagem justa. Assim como Noé, e a sua família foi escolhida por Deus em meio de desfravação, a geração antedilúvio, e agora escolhido por Deus Abraão, a única luz que brilhava no meio da geração após o dilúvio. Esta dispensação leva o nome porque se mantinha uma relação patriarcal da família piedosa, por exemplo, de Abraão, Isaac e Jacó. Eles pegaram, porque o próprio Deus fala, chamei ele, vou te abençoar, vou agradecer o teu nome, eu vou
abençoar e tudo mais. Por que Deus faz isso com Abraão? Primeiro ponto. Deus percebeu que, além de ser um grande pai da nação, ele era a luz para dar a linhagem para o Cristo vir lá na frente. De mais ou menos de Abraão até mais ou menos ali, deixa eu ver aqui, em mais ou menos em Davi, dá quase 2000 anos, irmãos, para vocês terem ideia. Quase 2000 anos. Então vai para 4. De Davi até Malaquia, certo? Dá mais ou menos 1000 anos, 1000 e alguma coisa, 1500 anos. Então, esse período que eu estou falando aqui, no total, tem 6000 anos. Imagina a Bíblia Sagrada. Quem estava na live sobre a bibliologia, eu falei que a Bíblia é um livro mais antigo e mais velho. Porque como é que o cara, certo, dizer que estuda tanto, analisa tanto, conhece tanto a Bíblia, mas não sabe como a história da Bíblia? Estou falando aqui a quarta dispensação, porque Abraão não conhecia a Deus, conhecia deuses. Aí vem aqui um brilho escatológico, ok? Neste período da promessa, fez Abraão e toda a família, que seria abençoada através dele, estando se cumprindo até hoje. Olha aí, ó, quase 6000 anos, até hoje. Aí vem aqui, para vocês terem ideia, o pessoal tomaram o território, algumas partes de Jerusalém e de Israel, tomaram alguma parte e foram divididos. Para vocês terem ideia. Samaria e Judéia. Por quê? Nessa divisão vai entrar aqui no período do rei. Eu vou chegar lá na frente disso aqui, vou te explicar. A outra dispensação, a quinta dispensação, é a dispensação da lei. Aí agora vai durar, preste bem atenção. A dispensação da lei, que foi no Monte Sinai, lá em Êxodo 20, até a morte de Jesus, dura cerca de 1445 anos. 1445 anos. Imagina só aqui comigo. 4000 anos. Eu falei o que para vocês? 4000 anos. Imagina você aqui que gosta de estudar teologia, você que gosta de analisar, você que gosta do mundo escatológico. É muito conteúdo, Rafael, certo? É muito conteúdo, presbítero Marcelo. É muito conteúdo, missionária Jéssica. Só quem perde esse conteúdo aqui porque não gosta. Então o que vai acontecer isso aqui? Dura 4000 anos. Por quê? A dispensação da lei se divide em 3. Teocráticos, que dura 465 anos. No período de Israel, que não tinha regime e governo humano. Aí Deus era guiado, povo guiado por Deus, indicado por líder Moisés, Josué, juízes e outros. Aí vem, eu falando, a dispensação teocrático. Aí, os homens daquela época, depois que aconteceu lá do Egito, Deus usava um homem, Moisés, e o povo era guiado por Deus. Aí, Moisés, aí vem Josué, Samuel e juízes. Aí depois Deus, certo, inaugurou o período monárquico, que dura 490 anos. É aqui que eu quero chegar. Por que eu estou falando? Dura a saída de Israel para o Egito, de Israel, do Egito, até a inauguração do período monárquico, quando era Saul. Saul foi o primeiro monarca. Saul era o primeiro monarca, presta atenção. Por isso que eu falo, anote, eu vou deixar lá e salvo, vou dar ainda uma solução para vocês. Aí nesse período da inauguração, certo? Quando Saul ele entra, ele vai perder o controle de governar o povo. Por quê? Primeiro ponto, o povo escolhe, mas Deus reprova. E quando Deus escolhe, o povo reprova, porque Davi, além de ser menor, ele vem, para vocês terem ideia,
Se vocês prestarem muito bem atenção, Marcos 10, 46 a 52, quando o cego de Jericó, ele diz, filho de Davi. Então, Jesus, ele vem na linhagem de quem? De Davi, no monarca. Então, o trono é Davi. Então, Davi representa aqui o Cristo. Porque o original do nome Davi fala meu amado. Ok? Então, vem na linhagem de Davi. Olha que interessante. Da linhagem de Davi, aí veio também Salomão e outros reis. Aí vem 2 filhos de Salomão aqui, que ele racha. Roboão e Jeroboão. Aí forma Jerusalém, capital. Jerusalém, capital, reino do norte, forma com 10 tribos. E dá 12 tribos de Israel, torna Samaria. É fundamental. Então, este período encerra quando, como cativo babilônico, ele entra em 605 a.C., é um sinal deste período que foi escolhido de Davi por Deus para fazer parte da família messiânico. Se você pegar lá em 2 de Samuel, capítulo de número 7, o versículo de número 13 e 14, se você pegar lá em Lucas 1, 69, Mateus, certo? 22, 41, 46, vai falar sobre isso aqui. E agora vai entrar um império gentil, que dura 605. Conhece também o início da plenitude dos gentios, mostrando sobre o domínio de 4 impérios. Babilônico, Medo da Pérsia, o grego e Roma. Vamos ficar atento por este período fundamental, importância e compreender melhor a escatologia bíblica. Aí aqui eu vou falar para vocês um assunto bem interessante. Primeiro ponto. Quando Daniel é levado à Babilônia, eu falei isso aqui, preguei sobre Daniel, capítulo 1, verso 8 até o 15, se eu não fujo da memória. Eu estava falando sobre isso aqui, porque o pessoal babilônico queria jovens, não queria o mais velho, queria jovens. Porque jovens são talentosos, ele tinha ciência. E eu não vou falar aqui o que eu quero pronunciar para vocês para não prolongar, para não misturar o conteúdo. Mas era conhecido como a cerimônia Bat Mitzvah. O que é Bat Mitzvah? Eu publiquei no meu story que significa Bat Mitzvah. Ba fala filho, Mitzvah fala lei, o conhecido filho da lei. E toda cerimônia judaica, eles, quando completavam os 12 anos, eles faziam isso que eu estou falando. Ele testava o aluno e era dependente de si. As consciências, os casos, ele conhecia a lei, era necessário, ok? Era necessário pagar por ele mesmo, uma pessoa dependente. O que é que acontece? Quando Daniel ele vai para a Babilônia em 605 a.C., Nabucodonosor ele vai ter um sonho. E nesse sonho ele vai ter uma estalta. E nessa estalta ele vai falar o significado. A cabeça de ouro, peito e o braço de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas e o ferro e os pés e barro e ferro, ok? E vou falar um pouco desse império. Aí vem a cabeça de ouro, Império Babilônico. Ela dura entre 606 a 536 antes de Cristo. O segundo império, o peito, os braços de prata, é o Império Medo da Pérsia, com Alexandre o Grande. E 500, certo? E 500, não, perdão, esse aqui da Pérsia é sírio, ok? Vai entrar um pessoal da Síria aqui, perdão. Aí vai entrar aqui 536 a 331. Aí vem ventre, as coxas de cobre. Aí vem agora o Alexandre o Grande. Os gregos. Aí vai anunciar os gregos 331 a 168 antes de Cristo. Aí vem as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, que é o Império Romano, entre
168 a 476 depois de Cristo. Então, para vocês terem ideia, isso aqui é muito forte, certo? É muito forte quando ele sonha. E para vocês terem ideia, a Bíblia judaica, quem estuda aqui, o presbítero Marcelo sabe o que eu estou falando, conhecido como Taná. Taná tem 24 livros. Tem a Torá, certo? Tem o livro Profeta posto, certo? Profeta posto e anteriores, ok? Aí vem a escrita e os poéticos. Na próxima aula eu vou trazer aqui para vocês. Isso mesmo, Tiago, muito forte. Isso mesmo, Rafael, muito conhecimento top, tem que ser assim. Tem que conhecer, se não conhecer, a gente nunca aprende. Então, o que é que vai acontecer aqui nesse período que eu estou falando para vocês? O primeiro ponto aqui, além de causar muito espanto, eu vou falar sobre, por isso que eu falo, a escatologia bíblica, ela é alegórica, literal e simbólica. Por isso que a escatologia bíblica, para você entender ela, você tem que estudar o livro de Daniel. Por quê? Vai entrar muita simbologia no livro de Daniel. Vai entrar muita coisa no livro de Daniel. Por isso que os judeus, eles gostam. O último livro da Bíblia é porque ele acredita que o Messias vem. Qual é o último livro dele? Daniel. O livro da revelação é Daniel. Já o nosso é o Apocalipse de João. Então, os judeus não acreditam no Novo Testamento. Ele acredita mais no Antigo, porque para eles o Messias não chegou ainda. Ele quer ver o Messias glorificado, aonde que vai surgir a Batalha do Armagedon. Isso é lá na frente, lá no final. Então, o que é que vai acontecer nesse período aqui? Neste período que eu estou falando, é um período que aonde, certo, a igreja, ela está na última. Ela aqui já está na última. Por quê? Ela está na perna, nas pernas, ok? Nas pernas de ferro, e os pés de ferro e de barro. Quem domina o mundo hoje? Império Romano. Para vocês terem ideia, se você pesquisar a história, quem domina hoje no mundo é a Roma. Porque até hoje a Roma é o último poder. Quando o anticristo chegar, certo? Quando o anticristo chegar, ele vai assumir o poder e cai essa muralha. E eu vou falar para vocês o império que eu estou falando aqui, que é a realidade. Escute só, presta atenção. No capítulo 7, verso do 1 ao 7, os 4 impérios mundiais apresentam em simbologia. A primeira, o leão. Segundo, como urso. Terceiro, leopardo. Quarto, o terrível e espanto. Daniel fala. O primeiro império, babilônico. O segundo império, Medo da Pérsia. O terceiro império, os gregos, ok? Os gregos, preste bastante atenção. E o quarto, o terrível e espanto Império Romano. Por isso que eu falo para vocês, não perca, porque uma aula dessa aqui, meu amigo, é muito conteúdo. Não sei quanto o pessoal entra, sai. Alexandre sumido. Meu querido, você tá sumido demais. Pastor Diego, que Deus abençoe. Então, o que é que vai acontecer aqui? No capítulo de Daniel, capítulo 8, versículo 3 ao 8, certo? O carneiro com 2 pontas fala do império, sério, Império da Pérsia, apresentando por 2 monarcos, o Dário e o Sírio, que é da Pérsia. O bode com a ponta anotável entre os olhos é o Império Grego, apresentado a notável Alexandre Magno, que acabou com a suprema dos Império Medo da Pérsia, através da história que se levantou 6 anos, 6 grandes impérios mundiais. E este império está próximo, veja, o primeiro império que eu vou falar para vocês aqui, o primeiro império, o egípcio, certo? Apresentado pelo faraó, dizia que eram os deuses. O segundo império da Síria, apresentando o rei cruel, que acabou com o supremo, o reino do Egito. O terceiro, babilônico, Nabucodonosor, surpreendendo, e lá na frente ele perde para os sírios.
Aí vem o medo da Pérsia, apresentando pelo rei Dário e Sírio, lá na frente, perdendo para os romanos, certo? Aí vem os gregos também, o Alexandre Magno, o Grande, acabou com o Supremo, medo da Pérsia. Aí vem romanos, apresentando pela Cesareia, que deu fim a Supremo dos gregos. Aí vem o último, que vem quebrando tudo, apresentando pelo anticristo, que pode ser espécie do novo império romano, que seria destruído por Cristo, a sua vinda pelo sopro da sua boca. Primeiro, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, o verso 8. É isso aqui. Aí vem aqui para vocês entenderem, meu irmão. Eu estou explicando para vocês com detalhes. Vocês vão começando a mastigar devagarinho. E vocês vão entendendo. Aí vai dizer dessa forma aqui. Vai apresentar dessa forma a escatologia bíblica. Aqui eu estou no meio dela. Mas se a gente for entrar na introdutória, é muita coisa. Por isso que eu falo. O evento que vai fazer de escatologia bíblica vai ser muito forte e top. Aí vem percebendo, ok, a história que sempre os impérios estavam agindo, vindo de outro forte, destruindo o outro. Assim, o último império será destruído pelo Senhor Jesus, que é a pedra que corta sem auxílio nas mãos. Daniel capítulo 2, o versículo 44 ao 45. Este 7 império apresenta acima da cabeça da besta os 7 impérios, ok? Por isso que eu falo, o livro do Apocalipse ele é simbólico. Quando fala de chifres, preste bastante atenção. Quando fala de chifre, cabeça da besta, fala de império, ok? Fala de império. Fala de império. Por quê? Primeiro ponto, Apocalipse 3, capítulo 1 ao 3, ele vai falar desses impérios aqui que eu falei. E o último império ainda está de pé, que vai reinar o anticristo, que foi dito aqui pelo próprio irmão Tiago Cardoso. Ele vai vir reinar, certo? Durante 3 anos e meio. E desses 3 anos e meio, são 7. Uma com falsa paz e outra querendo destruir a cidade de Jerusalém. Aí o que acontece? Aí vem resumindo os impérios mundiais que se levantam. Vamos dar o ponto de partida escatológico. Que esta profecia é a chave. Profecia é a chave. Aí Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 27, ele vai falar desse período aqui. Porque quando ele fala, ele vai falar das 70 semanas do povo que está esperando, certo? O próprio Jesus. E eu vou encerrar aqui. Vou deixar para a próxima aula, se Deus permitir. Eu vou falar sobre as 70 semanas. Vamos multiplicar aqui. Aqui é uma aula, meu irmão. Vocês não podem perder. Vamos falar de 70 semanas. Vamos falar de transgressões. Dada ao fim do pecado, expandir a justiça eterna, a visão da profecia, o santo ungido. Quando começa a contagem das semanas, o período, o primeiro período, o segundo período, a gente vai falar isso aqui, certo? Vamos falar da dispensação da igreja, certo? É algo sobrenatural, é algo sobrenatural. Amém, amém. Que Deus abençoe. Amém, que Deus abençoe. O áudio tá saindo melhor, tá melhorando, tá muito top. Então vou encerrar essa live dizendo para vocês que Deus abençoe vocês. Aprendemos hoje 7 dispensação, escatologia bíblica. Eu quero que você tire o print e marque lá e a gente chegar ao máximo 5.000 pessoas. Ainda tem. Presbítero Marcelo tá aí. Presbítero Marcelo, esse é um homem. Eu admiro muito esse rapaz aqui. Tem um curso de oratória aí. E ele é um ótimo homem. O homem ensina muito bem, certo? E vamos aprender muito mais com esse moço aí. Esse moço é terrível. Eu amo demais esse baixinho. Então, na próxima live, eu vou fazer o cartaz e vou falar o dia para a gente estudar mais um pouco de escatologia bíblica. Hoje a gente vai falar muita coisa legal.
A gente aprendeu muita coisa hoje e vocês, certo? Não fica atento, porque o estudo escatológico não é para qualquer um que passa. Aí vocês perguntam, pastor, mas o senhor é formado, sim, estuda. Mas o senhor é professor, sim, tem que estudar. Eu não paro, eu não canso de estudar, porque nós aprendemos muita coisa, muita novidade. Aí tem pessoas que falam da grande tribulação, após a grande tribulação, e pré e pós. Por isso que eu falo, irmãos, nunca seja confundido. Seja um homem e uma moça inteligentíssimo. E eu quero encerrar a live, certo? E a gente vai aprender muito mais, muito mais. E eu creio que vocês que tiraram a dúvida, e depois eu vou, se alguém tiver aí, certo? Eu quero agradecer a todos, a Rafael, presbítero Marcelo, pastor Diego, Alexandre, Tiago. Gente, sério mesmo, quero Fabrício, pastor Cristiano. Gente, tá top a live, mas eu vou ter que encerrar e no próximo conteúdo nós vamos falar sobre isso aqui, escatologia bíblica novamente. A gente falamos sobre a sete dispensação e eu creio que na próxima sexta-feira, se Deus permitir, eu vou falar das 70 semanas, preste bastante atenção, não perca. Eu vou falar sobre as 70 semanas, certo, de Daniel. Nós vamos falar sobre também porque a profecia de Daniel, algumas se cumpriram e outras não. Vamos falar sobre a dispensação da igreja. Vamos falar, mesmo, muita coisa, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, a borda do Cordeiro, o grande arrebatamento da igreja, qual a primeira fase, a segunda fase. É muita coisa interessante que a gente vai desenrolar. Irmãos, fica na paz do Senhor, tira o print, me marca lá e deixa top lá a live. Fui. Tchau, tchau.